Fala, rapaziada, bora conversar aqui sobre esse jogo que acabou de terminar, esse jogo ridículo desse campeonato ridículo que foi Botafogo e Vasco. Na verdade, hoje foi Vasco e Botafogo pelas finais da Taça Rio. A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Antes, vou te pedir para você se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like para ajudar a chegar em mais pessoas pro YouTube e divulgar ele cada vez mais. Enfim, bora conversar aqui sobre essa pelada que acabou de acontecer. Eu quero falar pouco do jogo, quero falar mais do que o jogo representa do que propriamente do jogo, mas só pra não passar em branco, o Botafogo ele foi melhor no primeiro tempo, mas o Botafogo ter sido melhor diz mais por o Vasco ter feito uma partida muito ruim do que propriamente o Botafogo ter feito uma partida muito boa. O Vasco jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo, e o Botafogo conseguiu minimamente ali aproveitar, marcar um pouquinho mais alto, tentar aproveitar um ou outro erro do Vasco, mas não conseguiu aproveitar de fato, tanto que o primeiro tempo termina 0-0. Então por isso que eu digo que o primeiro tempo, a boa partida do Botafogo, entre aspas, mais diz da partida ruim do Vasco do que propriamente de uma virtude que o Botafogo tenha tido. O Vasco volta um pouquinho melhor ali no segundo tempo, mas aí o Botafogo volta a crescer na partida ali, pareia o jogo, faz 1-0 e depois 1-0 o jogo fica até bastante aberto. O Botafogo tem chance de fazer o 2-1, Felipe Ferreira perde um gol ridículo, o Vasco também tem chances de empatar, e aí a partida caminhou e seguiu para os pênaltis. Nos pênaltis parecia um catado do aterro, parecia que o Botafogo tinha ido ali no aterro, juntou 4, 5 garotos que não tinha nada para fazer e chamou para jogar contra um time profissional. Bom ou ruim, o Vasco se portou como um time profissional minimamente na disputa de pênaltis. O Botafogo parecia um time de pelado, um time de churrasco. Os jogadores do Botafogo, eles batem na parte mais fácil pro goleiro, que é de pegar, que aqui você tem o meio do gol, aqui você tem a trave. Eles bateram aqui, entre o meio e entre a trave. Ali um meio termo que é muito mais fácil, porque o goleiro chega ali muito mais rápido. O pênalti bem batido, o pênalti ideal, ou você bate no canto contrário que o goleiro pulou, ou então você bate no canto em que o goleiro vai pular, mas bem próximo à trave, porque se você bater rápido, se você bater forte, a bola vai entrar dentro do gol antes que o goleiro consiga chegar lá na ponta, pertinho da trave. O Botafogo não fez isso, o Botafogo bateu muito mal, o Vasco conseguiu ali converter os seus pênaltis. E outra coisa, eu falei lá no meu Twitter, a culpa não é dele, mas já deu pra ver que pegar pênaltis não é do Douglas Borges, é a segunda disputa de pênaltis do Douglas Borges, ele não consegue pegar sequer um, ele não consegue sequer sair da foto. É até um bom goleiro, um goleiro aqui, um goleiro tapa-buraco, o goleiro do Botafogo é o Gatito que tá machucado, então o Douglas Borges ele serve ali pra fazer a função pela qual ele foi contratado, mas já deu pra ver que se tiver pênalti não dá pra depender dele não. Mas no geral, um jogo bem ruim, digno de Taça Rio, digno desse campeonato completamente ridículo. A Taça Rio, pra você que ainda não se atentou, é disputa pelo quinto colocado do Campeonato Carioca. O primeiro colocado e o segundo vão ser decididos hoje, na final entre Flamengo e Fluminense. O terceiro colocado ficou com Volta Redonda, que fez a melhor campanha e caiu nas semifinais pro Flamengo. E o quarto foi a Portuguesa, que fez a quarta melhor campanha e caiu nas semifinais pro Fluminense. Botafogo e Vasco, acho que o Botafogo ficou em sétimo, se eu não estou enganado, e o Vasco em quinto. Mas aí teve a Taça Rio hoje, o Vasco se sagrou o quinto colocado do Campeonato Carioca. Eu acho que não é motivo de comemoração pra ninguém, né? Até se esperava que esse jogo valesse alguma coisa pelo fato dos dois clubes precisarem de dinheiro e a Ferdi ter prometido no início do campeonato uma premiação de R$1 milhão para o campeão, coisa que não vai mais acontecer. Isso porque a Ferdi, ela imaginava que iria tirar esse dinheiro da premiação de parte dos dinheiros da venda de pay-per-view. Só que a venda de pay-per-view foi um fracasso, o pessoal ou não assistiu o Carioca, e quem assistiu através de links piratas, ninguém comprou, assim, obviamente alguém comprou, mas muito poucas pessoas compraram esse pay-per-view do campeonato Carioca, não teve dinheiro para pagar a premiação e a Ferdi anunciou aos clubes que não vai pagar esse R$1 milhão. Então, propriamente, hoje só valia a taça, e a taça propriamente não vale nada, porque, assim, não é do cacete você ser o quinto colocado do campeonato Carioca, mas eu acho que acabou sendo o melhor resultado possível para os dois lados. Isso por quê? Porque o Vasco, querendo ou não, ganhou um clássico em 2 jogos. Quando você ganha uma partida nos pênaltis, você tem ali uma emoção a mais. Você vê que tanto o torcedor do Vasco, que não estava nem ligando pro jogo, quanto o torcedor do Botafogo, que também não estava nem ligando pro jogo, você vê que quando a partida foi pros pênaltis, na rede social você consegue sentir um pouco isso, você vê que traz um tom emocional um pouco mais forte, uma vibração pro jogo que propriamente ela não tinha. A disputa de pênaltis ela foi maior do que a Taça Rio. Então o Vasco, ganhando da forma que foi, acaba ganhando um pouco de moral na semana da Série B. Você vê que o Vasco ele não vai entrar numa crise. O noticiário, a agenda vai ser positiva para o Vasco essa semana, ele vai poder trabalhar tranquilo e ganha ali um ânimo a mais, que seja de 2%, mas já é alguma coisa. Ganha uma moralzinha pequena, claro, mas já ganha alguma coisa para o início da Série B.
O Botafogo, se ele vence a Taça Rio, ele não ia ter nada a vencer. Por quê? Porque o Marcelo Chamusca, o treinador do Botafogo, já mostrou que ele não é capaz de levar esse time a lugar nenhum. Então, se o Botafogo imagina chegar a algum lugar esse ano, ele precisa se desfazer do técnico Marcelo Chamusca. Então, se o Botafogo vence essa Taça Rio, não ia fazer nenhuma diferença positiva na história dele, porque a Taça Rio não vale nada, mas faria uma diferença negativa, porque perante a direção, o Chamusca ganharia uma moral maior, ganharia pelo menos aí mais alguns jogos de lambuja, de confiança, para ele poder falhar, fazer o que ele tem feito até desde o início da temporada, que é prejudicar o Botafogo. O Botafogo não tinha nada a ganhar se ganhasse essa Taça Rio, mas perdendo esse título, a pressão em cima do Marcelo Chamusca, que já é grande, fica maior ainda. Então o Botafogo pode, nessa semana, quem sabe, se Deus quiser, como botafoguense eu imploro, diretoria do Botafogo, pode acabar demitindo o técnico Marcelo Chamusca, mediante a esse estopim da perda da Taça Rio, principalmente da forma ridícula que foi ali nos pênaltis, e assim o Botafogo tira um proveito de toda essa situação, que é demitir o Marcelo Chamusca, trazer um treinador que seja minimamente mais competente e começa a Série B com um trabalho decente. Então o Botafogo tinha mais a ganhar perdendo esse título, e ali o Vasco, uma questão mais de animação, de moral, também valia mais pra ele do que pro Botafogo vencer esse jogo. Então eu acho que no final, cara, o resultado saiu bom pra todo mundo, é difícil falar, porque bom pros dois times seriam, obviamente, estarem bem nesse momento, minimamente nas semifinais da decisão do Campeonato Carioca. Você ser eliminado das semifinais do Campeonato Carioca, se o Botafogo tivesse caído pro Fluminense e o Vasco tivesse caído pro Flamengo, seria mais digno do que hoje o Vasco vencer uma final de Taça Rio em cima do Botafogo. Mas nos cenários possíveis, daquilo que poderia acontecer hoje, eu acho que acabou acontecendo ali o que de melhor poderia para ambos os lados. Mas claro, eu sempre digo aqui que eu não sou o dono da razão. Se você discorda de mim, os comentários estão aqui abertos para vocês, porque esse foi aqui o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esquece, antes de você fechar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para que ele seja divulgado para mais pessoas. Quanto mais like no vídeo, para mais pessoas o YouTube acaba distribuindo. Mas enfim, é isso, rapaziada. Até um próximo vídeo, quem sabe a gente volta aí pra falar das outras decisões. Tamo junto, valeu!